Sejam muito bem-vindos para mais um quadro Pergunte ao Professor com Samuel Merbach. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, professor Nildo. Como vai? Então, estamos bem. Vamos às perguntas, né? Vamos às perguntas. O quadro rendeu, foi bacana. Mais pessoas enviaram perguntas. Que ótimo, né? E nós não conseguimos fazer um vídeo muito longo porque são várias perguntas. Então vamos selecionar, mas a sua pergunta será respondida. Nós queremos fazer algo com mais qualidade para vocês. E todas as perguntas são muito bem-vindas, então escreva para Professor Samuel Merbach, @gmail.com. E a sua pergunta, né? Pergunte ao professor com Samuel Merbach. Primeira pergunta aqui, professor. O que significa a teoria geracional dos direitos do homem? Essa pergunta foi enviada de Campinas pelo escrito Manuel. Manuel, muito obrigado. Mande mais perguntas, serão sempre muito bem-vindas. Professor, responda o que seria então a teoria geracional dos direitos do homem. Primeiramente, obrigado, Manuel, pela sua pergunta. Geração vem do sentido de história, né? Os direitos do homem são fruto do desenvolvimento histórico dos povos, das culturas e das civilizações. Um jurista polonês, Karel Waszek, ele criou essa teoria e depois essa mesma teoria foi desenvolvida pelo jurista italiano Norberto Bobbio. A explicação da história dos direitos do homem por gerações torna o seu estudo mais didático, né? Então vamos às gerações. A primeira geração trata dos direitos individuais, como por exemplo a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de crença religiosa. E o valor principal dessa primeira geração são as liberdades individuais. A segunda geração dos direitos do homem tem como valor principal a igualdade, né? Exemplos: o direito do trabalho, o direito previdenciário estão inseridos dentro dessa segunda geração. Foi o momento em que surgem os sindicatos, as entidades de classe, em razão da Revolução Industrial, onde havia uma grande exploração da classe trabalhadora. Os trabalhadores se organizam em entidades e a partir de então surgirão os direitos sociais. Por sua vez, a terceira geração dos direitos do homem, ela trata dos chamados direitos difusos. Como exemplo, nós temos o direito do consumidor e o direito ambiental. Essa terceira geração, ela tem como valor principal a fraternidade ou a solidariedade entre os povos, né? E o Norberto Bobbio, ele também trata da quarta geração de direitos do homem, que se refere principalmente a questão da engenharia genética, né? Como exemplos, nós temos o biodireito, que normatiza as questões que se referem à vida e à morte, e a bioética. A bioética é o estudo crítico feito pelos juristas do direito sobre aquilo que deve ser pesquisado ou não, né? Porque muitas vezes a pesquisa pode vir a violar os valores da dignidade da pessoa humana. Então, Norberto Bobbio, no seu livro A Era dos Direitos, ele trabalha quatro gerações de direitos do homem. Na Europa, já tem estudiosos falando da quinta geração, que trata exatamente disso que a gente está fazendo aqui, né? Direito cibernético. Direito cibernético, a questão da internet, por exemplo, a questão da robótica, os robôs substituindo os homens na linha de produção, e a questão dos ciborgues, ou seja, interação entre homem e máquina. Hoje, por exemplo, nós temos um pulmão artificial, sangue artificial, próteses. Então, tudo isso se enquadra dentro da quinta geração de direitos do homem. Obrigado pela pergunta. Escrevam para nós, para que a gente possa responder às suas dúvidas. Tá, então, pessoal, uma pergunta rendeu aí uma resposta bem extensa. Se você tiver a sua pergunta, escreva para professorsamuelmerbach@gmail.com e nós vamos responder. O professor Samuel Merbach vai responder a sua pergunta. Manuel, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Até a próxima, obrigado.